Olá a todos, eu me chamo Gabriel Mateus, sou fisioterapeuta, né? Sou astronauta análogo, sou aqui de Salvador, Bahia, e venho apresentar para vocês o trabalho, né? A fisioterapia como contramedida dos efeitos da microgravidade no corpo humano. Então, quem eu sou, né? Sou fisioterapeuta formado pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública há 12 anos. Tenho formação no conceito Bobat, que é um método de reabilitação neurológica, tenho especialização em reabilitação neurofuncional, sou membro da ASOBRAFAI, que é a Associação Brasileira de Fisioterapia Aeroespacial, sou membro também do Geração de Marte, né? Participo de grupos de discussões do SGNC, que é o Space Generated Advisory Council, que eu faço parte do grupo de Space Medicine and Life Science Group. Sou astronauta análogo pela missão 163, né, e fui pesquisador convidado das missões 165 e 177 do Habitat Marte, e participei também da missão Tech Life Flight do Geração de Marte. Tenho formação em pesquisa espacial e ambiente extremo, e atualmente eu atuo como fisioterapeuta da Clínica Profise e do Centro Terapêutico do Idoso Flor de Lótus, aqui em Salvador. Então, o que é a fisioterapia? A fisioterapia é a ciência da saúde responsável pela prevenção, habilitação e reabilitação e melhoria da funcionalidade, mobilidade e qualidade de vida dos indivíduos em diversas condições de saúde que afetam o movimento humano, né? E utiliza-se de recursos físicos como o movimento, que a gente chama de cinesioterapia, a temperatura, que pode ser a termoterapia para o calor ou a crioterapia para o frio, a luz, a fototerapia, que aqui engloba o infravermelho, né? Ou outros métodos também de fototerapia. Hoje temos também a terapia com luz de LED, entre outros. Temos a eletricidade, que é a eletroterapia, e também utilizando a água como recurso, que é a hidroterapia. A fisioterapia aeroespacial ainda não é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, mas agora que temos a associação, a Sobrafai, estamos lutando para que em pouco tempo ela seja reconhecida. Então, o que é a microgravidade? É a situação na qual as forças gravitacionais do ambiente se tornam praticamente desprezíveis, podendo ser observados em objetos distantes de corpos celestes no espaço, corpos em queda livres ou em pontos que ocorrem equilíbrio gravitacional entre dois objetos de grande massa. Nós também temos a hipogravidade, que é quando o corpo celeste possui uma força gravitacional inferior à gravidade da Terra, e a hipergravidade, quando o corpo celeste possui uma gravidade superior à da Terra. Assim, eu vou focar mais na microgravidade, justamente que é onde a gente consegue ter mais dados, né, mais pesquisas, porque a hipogravidade nós só conseguimos chegar até a Lua. E a hipergravidade a gente só consegue ter vislumbres, né, justamente aí como o professor Marco falou, no lançamento, ou então em uma manobra de um avião fazendo alguma acrobacia, né, de um avião de caça. Então, as principais alterações fisiológicas em microgravidade são: no sistema musculoesquelético, nós temos a osteopenia e a sarcopenia. A osteopenia é a redução, tem uma redução da osteogênese, aumento da reabsorção óssea, que gera uma redução da mineralização e massa óssea, que consequentemente vai gerar nos astronautas a osteopenia e a osteoporose, que como a gente pode ver nessa imagem, né, o osso vai ficando menos denso e vai ficando cada vez mais com os buraquinhos um pouquinho maiores, né? E a sarcopenia, ela é dada pela redução da miogênese, gerando redução de massa e força muscular, com consequente atrofia, que vai culminar na sarcopenia. A atrofia, ela normalmente é uma redução do volume da fibra muscular. E a sarcopenia já é a perda dessa fibra. Então, para isso, né, como contramedida fisioterapêutica, nós podemos utilizar a eletroestimulação funcional, que é conhecida como FES, exercícios resistidos, né, que aqui em microgravidade a gente precisa se utilizar de alguns recursos, como elásticos, é, resistências hidráulicas, né, porque na microgravidade não adianta a gente levar halteres, né, anilhas, porque vai ser muito volume, muito peso para o lançamento e que na microgravidade não se valerá de muita coisa. Como também nos ambientes, né, de hipogravidade, como é Marte, como é a Lua, é, esse,
esse valor vai ser ínfimo. Por exemplo, 1 quilo em Marte pesa cerca de 360 gramas. Esse mesmo 1 quilo em, na Lua vai ser pouco mais de 160 gramas, né? E o método Pilates surge como uma boa alternativa porque a resistência do método Pilates se dá através de molas, né? Então, quando tivermos com os habitats já construídos, já com gente permanecendo lá por longos períodos, utilizar essa resistência dessas molas do método Pilates seria uma boa forma, né, de dos astronautas estarem tendo seu protocolo de exercícios que vai gerar um fortalecimento para os músculos. No sistema cardiovascular, nós temos o aumento do débito cardíaco e do volume sistólico, né? O sangue recebe mais coração e bombeia mais, o coração recebe mais sangue e bombeia mais sangue, né? Temos uma redução da pressão arterial sistólica, que é quando o coração se contrai, e diastólica, quando o coração relaxa. Temos a diminuição do volume de sangue, temos o aumento da rigidez arterial e aparece casos de anemia. Como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem, né, aqui temos uma pessoa normal na Terra, e quando ele começa o estágio dele em microgravidade, a tendência é que os líquidos corporais tendem a ficar cada vez nas áreas mais superiores do corpo, né, principalmente tórax e cabeça. Passam por uma pequena adaptação e quando retorna para o espaço, a tendência é que a gravidade puxe novamente esses fluidos corporais para as partes mais inferiores do corpo. Porém, com a fraqueza muscular, né, do sistema musculoesquelético, fica um pouco mais difícil desse sangue retornar para o coração e ser bombeado para o cérebro, que é o que vai acontecer mais ou menos nessa segunda imagem. O sangue vai acumular aqui nos membros inferiores e com a fraqueza muscular, principalmente da musculatura da panturrilha, fica um pouco difícil de enviar esse sangue para as partes mais superiores do corpo, que aqui a gente pode ter essa intolerância ortostática, que pode gerar síncopes, né? E o descondicionamento cardiovascular por ter ficado tanto tempo em microgravidade. E aí, a contramedida para isso, nós temos os exercícios aeróbicos, né? Como a gente pode ver aqui, o astronauta pedalando, e provavelmente ele está fazendo ali alguma medição de oxigênio no corpo, com esteiras também, e aí tem todo um aparato para deixar eles presos, né, numa forma confortável ali durante esse programa de exercícios. E os exercícios resistidos. Mas neste caso, os exercícios resistidos, eles são feitos com uma resistência, né, com um peso, uma mola ou um elástico, né, no caso aí da microgravidade seria mais elásticos e molas. Porém, a gente faz com uma carga menor e, porém, com muita repetição. No sistema respiratório, nós temos uma redução da capacidade de expansão da caixa torácica, redução da capacidade vital e do pico inspiratório e expiratório. Temos a redução do volume residual e o volume corrente, né, que são os volumes ali da respiração. Temos alterações anatômicas do pulmão, o pulmão tende a ficar um pouco mais achatado e quadrado, né? Consequentemente, temos a fraqueza muscular respiratória, que os músculos respiratórios, como o diafragma e os músculos intercostais, são músculos esqueléticos, né? Que gera também um descondicionamento cardiorrespiratório. Porém, apesar de todas essas mudanças, não é visto que tem alguma influência sobre as trocas gasosas, né? Que influenciam na captação de oxigênio dos astronautas em missões até 6 meses. Então, como contramedida, nós utilizamos novamente dos exercícios respiratórios e utilizamos esses dois aparelhos para fortalecimento específico da musculatura respiratória. Esse primeiro nós chamamos de threshold, né, em que o paciente ele expira e ali a gente vai dosando quanto de uma resistência para cada vez ele estar fazendo mais força para colocar o ar para fora. Mesma coisa aqui com esse outro aparelho, que é o PEP, que ele força uma pressão expiratória final e aí força também que o paciente precisa fazer uma força tanto para inspirar quanto para expirar. Temos também o sistema vestibular, que é muito importante tanto na aviação quanto também nas viagens espaciais, né? Temos a redução do peso aparente dos otólitos. Os otólitos são cristais que ficam basicamente aqui na nossa orelha, né? E eles são
basicamente, eles têm uma forte influência da gravidade. Com a redução do peso aparente, né, da microgravidade, eles vão flutuar e vai ter uma alterar o nosso feedback sensorial, né? A gente vai alterar nossa percepção de posicionamento. Isso vai gerar vertigens, ilusões espaciais e o Space Motion Sickness, que é o enjoo de movimento, que é semelhante àquela situação de quem anda de barco fica enjoado, quem anda de avião fica enjoado. Porém, no espaço isso é muito mais comum, até mesmo para pilotos treinados, porque você perde totalmente a referência, né, do que é em cima, do que é embaixo, do que é está de um lado ou de outro, né? E como a gente pode ver aqui como ele age, né? Se a gente baixar a cabeça, a gravidade vai puxar nossos otólitos e vai dar esse feedback que está para baixo. Se rodarmos nossa cabeça, também. E como eles vão estar flutuando ali em microgravidade, leva um tempo até gerar essa adaptação. E aí, como contramedida, nós temos exercícios vestibulares, né? Que você pode fixar o olhar em um ponto e rodar a cabeça para um lado, para o outro, para cima ou para baixo. Você pode também pegar um objeto, né? Pegar aqui esse potinho de remédio, fixar em algum ponto dele, algum letreiro, alguma coisa, e fazer um movimento rápido para cima, para baixo, para cima, para baixo, para um lado e para o outro, que ele dá um feedback com a visão periférica um pouco borrada, né? Quem tem tendência a ter labirintite, normalmente fazendo esses exercícios, sente um pouco de mal-estar, sente um pouco de enjoo. Temos também a eletroestimulação galvânica, né? E aqui temos a imagem de um estudo chinês eles pegaram estudantes de piloto privado e colocaram nesse aparelho, né, que dá praticamente loopings de 360 graus, porque eles observavam que os estudantes nas primeiras aulas reclamavam muito de enjoo de movimento. Então eles começaram a colocar esses estudantes para serem forçados antes a esse estresse do sistema vestibular, antes de serem colocados à prova no voo. E nessa imagem dos astronautas, né, eles fizeram um teste de um astronauta fica de olho vendado, o outro vai fazer qualquer deslocamento no corpo dele, seja para cima e para baixo, para um lado e para o outro, né? Normalmente em um sentido giratório, e pede para ele apontar um objeto que está na sala, um computador, uma ferramenta. E praticamente todos os astronautas que foram submetidos a esse teste perderam, não acertaram, né? Apontar onde estava o objeto que eles estavam procurando. Temos também o sistema neuromotor, né, em que o astronauta ele tem uma percepção e a performance motora prejudicados, né? Tem estudos que colocam que os homens eles perdem um pouco da acurácia, né, do movimento, porém não perdem velocidade, enquanto as mulheres elas mantêm a acurácia, porém perdem um pouco de velocidade para estar realizando alguma tarefa. Temos a perda de controle postural, né? A perda de performance cognitiva, um pouco mais difícil de realizar ali uma tarefa que exija muito pensamento. E temos também, e essa recuperação motora é dada após 15 dias da missão. Então, a contramedida, né? Nós temos o treino de controle motor, né? Que é justamente tentar adaptar o astronauta para aquela atividade que ele vai fazer, né? Se ele vai fazer uma EVA para consertar um satélite, ele treinar bastante aquilo ali para fazer de uma forma automática, né? Temos a cinesioterapia orientada para a tarefa. Isso aí seria mais no retorno, colocar ele sempre numa atividade para estar gerando esse fortalecimento muscular, essa recuperação motora. E também o treino de marcha, né? Que é o ato de andar e de equilíbrio no retorno desse astronauta, que ali a gente vai somando tudo aquilo que eu vim falando, de alteração musculoesquelética, alteração do sistema cardiorrespiratório, né, alteração vestibular, para ele voltar a se readaptar à gravidade da Terra. Então, a aplicação da fisioterapia aeroespacial em pacientes da Terra, a gente pode colocar esse conhecimento, né, pode favorecer pacientes acamados e idosos, pacientes neurológicos e em tratamento de vestibulopatias, pacientes cardiopatas ou pneumopatas. Eu fiz questão de trazer a imagem aqui do astronauta John Glenn, né? Ele foi um, se não o mais velho
astronauta de carreira aí para o espaço aos 77 anos. E ele foi um dos primeiros, né? Ele foi senador americano depois. E ele foi um dos primeiros a influenciar a NASA de que a pesquisa de fisiologia aeroespacial poderia contribuir para a saúde dos idosos aqui na Terra. E aqui eu trouxe a imagem do astronauta Ed Festel realizando um treino de marcha após 6 meses na ISS, né? A gente pode observar que ele tem muita dificuldade em dar um passo, né? Provavelmente ele está usando um dispositivo para conseguir manter a coluna ereta, né? Com bastante desequilíbrio aí. E aqui o protocolo de reabilitação da Agência Espacial Indiana, que ela coloca que entre o retorno e o primeiro dia, o astronauta passa só por sessões de massagem, né? E a partir do segundo dia, comece com exercícios de aquecimento, elíptico, remo, né? Bicicleta ergométrica, fortalecimento principalmente da coluna e membros inferiores, o treino de marcha, né? Como a gente viu ali o Festel fazendo, estabilidade postural, né? Coordenação de membros inferiores, estabilidade, postura e exercícios, né? Com bola, arremesso, é, natação também. E sempre o exercício de força usando ainda nessa primeira semana, utilizando ali elásticos, né? Ou molas. E também temos várias possibilidades de que o fisioterapeuta pode estar atuando em missões espaciais, como a preparação mesmo para encarar a microgravidade, para encarar o lançamento, né? Temos os estudos de bed rest, que são estudos em que os voluntários ficam deitados por períodos prolongados, né, cerca de 2 meses, realizando todas as atividades laborais, atividades de vida diária, atividades de lazer, para poder ali a gente ter uma informação análoga à microgravidade, né? Temos a clínica da dor, porque o ambiente não só de microgravidade, como também um ambiente que tem um pouco mais de restrição de oxigênio, que tem um pouco mais de restrição de pressão, pode gerar dores, e a posição também semifetal que os astronautas ficam na, na, em microgravidade gera uma tensão também muito grande de músculos e ligamentos da coluna, né? O monitoramento de sinais vitais, principalmente ali no lançamento e nas atividades, né, extraveiculares, e também as terapias alternativas, como o Mindfulness, que é bastante utilizado nas missões do Habitat Marte, a acupuntura e a auriculoacupuntura, a aromaterapia ali também para dar uma sensação de bem-estar para os astronautas, né, já que eles estão muito tempo longe de casa, né, a aromaterapia normalmente surge ali como uma forma de trazer alguma lembrança boa, alguma sensação de bem-estar. E também, né, a cromoterapia. Então, com isso, obrigado. Segue aí meus contatos. Quem quiser me seguir no Instagram, fica à vontade. Né? E uma frase de Carl Sagan dizendo que o universo não parece ser nem benevolente nem hostil, apenas indiferente às preocupações de criaturas tão insignificantes quanto nós.